Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Web3, né? Da onde surgiu esse termo aí? E, pô, se a gente está falando de Web3, o que veio antes dessa história toda, né? Eu vou contar um pouco, assim, eu lembro, né? Eu presenciei uma parte dessa história aí e falar o que veio antes e como que está sendo essa evolução de onde veio esse termo, né? Por mais que eu veja mais como um termo marqueteiro do que propriamente uma mudança tecnológica no sentido da arquitetura da web em si, né? Mas vamos falar aqui desde o começo e por que tem esses terminologias aí que são criadas para tentar simplificar o contexto dessa evolução, né? Enfim, quem tem mais curiosidade aí sobre questões históricas aí de como é que surgiu a internet, como surgiu a web, né, o termo web e tal, vocês vão ver alguns pontos singulares de histórias aí, né? Vocês provavelmente vão ouvir falar de um cara chamado Tim Berners-Lee, né, que foi o criador da web, né, do www, né? Enfim, mas quem quiser se aprofundar nessa história, eu recomendo um documentário da Discovery Channel, que chama A Internet. São vários pequenos capítulos curtos ali que conta sobre algumas fases da criação da internet. Mas na prática, né, até onde eu lembro, a internet ela surgiu como um protocolo de comunicação da ARPANET, da ARPA, né, da DARPA, que é um órgão americano, né? Então, faz muitos anos isso, eu, obviamente não estava vivo ali naquela época e não participei desse período da história, mas o que eu imagino, né, analisando com o protocolo base da internet, é que os militares precisavam de uma forma de conseguir se comunicar a longas distâncias, né? Então, isso é bem básico, assim, e aí a primeira coisa que era necessário ser criado, né, para isso acontecer era um protocolo de comunicação ponto a ponto, né? Eu acredito que nesse momento, nessa época aí, que surgiu a primeira camada da internet, que é o protocolo TCP/IP. Né? O que de fato vem a ser o protocolo TCP/IP? O protocolo TCP/IP, nós criamos uma identificação única para cada computador plugado dentro da rede. Né? Então, os IPs são números de identificação. Né? Até pouco tempo atrás a gente usava o padrão, né, IPv4, e agora nós estamos migrando ainda, né, para o processo, para o padrão IPv6, né, e qual é a diferença de um para o outro? É a quantidade de dispositivos que podem ser identificados de forma única. No começo, quando foi criado o IP, né, inclusive é um termo muito usado aí, em geral, quando nós falamos de internet, principalmente a polícia fala assim, não, porque nós conseguimos identificar os bandidos pelo IP, né, esse negócio assim, CSI e pá. Então o IP, na teoria, ele é um código de identificação único para um determinado tipo de dispositivo. Obviamente que existem N formas diferentes de você conseguir mascarar esse seu IP, tá? Falando de forma genérica. Mas o princípio básico do IP é justamente esse, você conseguir identificar o computador em qualquer lugar do mundo. E aí, se plugando numa rede de comunicação, você conseguia, ponta a ponta, mandar uma mensagem. Então, o protocolo TCP/IP ele tem essa função de identificação. Né? E aí, nas bases do TCP, aí a gente está cortando aí a parte IP identificação, e a parte TCP, o protocolo TCP em si, ele é um protocolo de mensagem persistente. O que vem a ser uma mensagem persistente? É uma mensagem que, quando ela é enviada, nós precisamos ter certeza absoluta que essa mensagem foi recebida. Né? Então, o protocolo TCP/IP ele fica ali persistente até que essa mensagem seja recebida pelo destinatário. Mesmo que, né,
a resposta dessa mensagem, ou, né, seja o servidor não existir ou não responder. Tá? Então aí a gente. E aí a gente tem um outro protocolo, né, que é irmão mais feio do TCP, que é o UDP, que é justamente você corta a parte de persistência do processo. Então o TCP, você vai mandar uma mensagem, você vai ter garantia de entrega, e o UDP você manda uma mensagem que você tem garantia de entrega. Quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro? Um exemplo, um jogo de MMORPG, a gente utiliza o protocolo UDP para informações que a gente precisa enviar em uma quantidade, numa velocidade muito mais rápida, que a gente não tenha necessidade de fato, todo mundo receber essa informação. E o que diferencia o TCP do UDP, né, a grosso modo? Obviamente que existem muitas questões técnicas de socket envolvida, mas a grosso modo é a questão do cabeçalho da requisição. Então, o protocolo UDP, você não envia um cabeçalho da requisição, porque você não precisa saber se aquela mensagem foi devolvida, né? Se o servidor vai devolver essa informação falando para a gente que ele recebeu aquela mensagem. No caso do TCP, a gente precisa sempre endereçar o protocolo, né? A gente precisa endereçar aquela mensagem para alguém, para um IP específico. Então, enfim, no final do dia, né, os dois vão ter a mesma base estrutural com essa similaridade. O TCP fazia mais sentido quando a gente está falando de um protocolo de comunicação. Que, a grosso modo, a internet é isso, é um protocolo de comunicação. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na internet, assim, né, eu tinha uns 7, 8 anos, um grupo de colegas do bairro, assim, foram na minha casa e viram que eu tinha um computador, um Pentium 66, e viram que eu tinha uma conexão de telefone, né, e falaram assim, cara, tem aqui essa coisa maravilhosa aqui, plugou lá atrás do computador e tal, conseguiu fazer uma conexão de internet. E a primeira coisa que eles fizeram foi entrar no IRC, na época, né, no IRC, para baixar o joguinho do Pokémon. Acho que foi o primeiro contato que eu lembro, assim, que eu me recordo de ter tido com a internet. E o IRC é um bom exemplo de uma aplicação base ali da web na época, né, de um protocolo de comunicação. Então, acredito que os pilares básicos da internet, quando ela surgiu, foi para esse propósito. E em cima desse protocolo TCP/IP foram criados vários outros tipos de protocolo. Você vai ter protocolo SMTP para e-mail, você vai ter protocolo HTTP para web, por aí vai. Você tem várias camadinhas sendo feitas acima do TCP/IP para fins específicos, né? No caso, como a gente está falando de browser, né, de web, né, eu obviamente caracterizo o web como todo o ecossistema em volta desse protocolo de comunicação, dessa parte de infraestrutura de cabeamento e tal. Provavelmente na época da criação, né, até onde eu li, assim, eram protocolos mais, eram comunicações mais via rádio, né, ondas e tal. Não era uma coisa cabeada, até porque não fazia sentido você fazer toda uma infraestrutura de backbone e cabeamento, né, de um produto experimental de comunicação a longa distância. Então, a longa distância você tem que ter satélite e onda de rádio, alguma coisa do tipo assim, né, para você não depender de fio. Com o tempo, né, essa infraestrutura de backbones e tal, ela foi surgindo a partir da necessidade de aumentar a velocidade de dados trafegados dentro dessa rede, né. É muito melhor, obviamente, você trafegar via fibra ótica do que você trafegar via ondas de rádio e satélite, né? Se bem que o Elon Musk agora está, né, fazendo toda a infraestrutura de satélite nova aí para isso, para Starlink, né? Então nós estamos vendo aí velocidades absurdamente altas de tramitação de dados, enfim, mas nós temos um salto evolucionário aí de pelo menos uns 30, 40 anos para isso estar acontecendo agora. Então, no nosso caso aí, quando você escuta o Tim Berners-Lee criando a web, na prática, se não me engano, tá, ele criou a linguagem de tipificação que nós utilizamos até hoje, que é o HTML, né, a linguagem de tipos, que é a base da web para sites, né? Quando você acessa um site, a primeira coisa que é solicitada pelo navegador é o HTML da página, até hoje, né?
e o protocolo HTTP. Esse protocolo HTTP foi feito acima, numa camada acima do TCP/IP, e ele é utilizado até hoje. Né? Nós estamos numa transição da versão 1.1 para a versão 2.0. Ainda não temos uma implementação 100% do protocolo HTTP2. Estamos na evolução, e aí eu vou contar um pouco de como é originalmente e como está sendo essa evolução. E até vou fazer um paralelo do porquê que eu tenho focado num projeto que é o SCJS, que é um projeto de reatividade. Né? Então vamos lá. No princípio, né, no começo dessa história toda, o HTTP ele é um protocolo direcional. Então, algum computador em qualquer lugar do mundo, ele vai mandar uma requisição para um IP e uma porta. Por convenção internacional, né, a porta para o HTTP é a porta 80 e a porta para o HTTPS é a 443. Então, quando a gente está fazendo uma requisição HTTP, nós estamos mandando para um IP na porta 80. Quando nós estamos fazendo uma requisição HTTPS, nós estamos fazendo uma requisição para um IP numa porta 443. Então, nós estamos usando a base do protocolo TCP/IP e estamos enviando uma mensagem. Essa mensagem vai conter um cabeçalho de informações e o corpo da requisição. Se for aí nós temos os padrões ali do HTTP, né? Nós temos tipos diferentes de métodos de solicitação, nós temos métodos que enviam informações e métodos que não enviam informações, e por aí vai. E aí, por convenção também, o HTTP ele tem tipos específicos de retornos. Né? São os status de retornos, e esses retornos podem conter informações de retornos ou não. E aí, fundamentado nessa estrutura básica, nós temos esse serviço de requisição e resposta. Tá? Mais ou menos o que acontece, tanto que o Hello World, vamos dizer assim, da web, é um sistema de ping-pong. Você manda para o servidor falando ping e o servidor te responde pong. É basicamente isso. Né? Esse é o básico de um servidor web. Só que, para você fazer uma requisição HTTP, você precisa ter do outro lado, na ponta que está sendo requerida, um servidor que entenda o protocolo HTTP e faça respostas coesas das requisições. Assim como qualquer outro protocolo na rede, você precisa ter um client server. É aí que começa a surgir esses termos aí, cliente e o servidor. O cliente faz a requisição, na maioria das vezes o servidor responde essa requisição. Então isso a gente chama de protocolo direcional. Né? Um manda a pergunta, o outro responde. Né? O HTTP até 1.1, ele é um protocolo direcional. Bom, eu acho que isso é importante ficar claro. Um protocolo socket de socket direcional. Ok. A gente consegue viver muito bem com isso até hoje. Por quê? Porque foram criadas várias ferramentas ao longo do processo para contornar algumas coisas. Tá? Então, quem tiver curiosidade, né, vê aí que os primeiros navegadores, né, visuais, que você consegue mandar uma imagem, carregar um JavaScript e tal, quem estava lá vivo nos anos 90 ali, né, vai lembrar de como eram os sites nessa época, nos anos 90, no começo dos 2000 ali. Eram sites estáticos praticamente, e você clicava nos links e eram redirecionados e tal, e não existia uma interatividade, né, você não conseguia. Era muito difícil você ver um site que você tinha um cadastro, não existia um método de pagamentos, não existia mercado, né, não existia e-commerce, não existia nada. Enfim. Então a internet basicamente ela servia para você ler alguma coisa, em casos bem improváveis, mas para o começo dos 2000, você tinha alguns serviços ali para você fazer algum tipo de postagem e tal, mas eram ferramentas bem rudimentares ainda em processo. Né? Quando chega ali pelos anos, vou saber certinho, acho que 2008, 2007, 2005, por aí, a Microsoft, né, eles estavam fazendo um projeto para poder a gente conseguir acessar o Outlook e a web. Olha só. Né? Então, para quem lembra ou até hoje utiliza,
nós temos o Outlook, que é um sistema para e-mail, né, igual o Gmail, mas para desktop, que vinha instalado nos computadores. E aí a tarefa dos engenheiros da Microsoft na época era fazer uma forma de conseguir ter o mesmo funcionalidade do Outlook direto no navegador, né? E aí, por acaso, eles criaram um cara que foi extremamente importante, que é o XML HTTP Request. O que esse cara fez de mudança na nossa vida, para vocês entenderem, né? Por isso que e foi ele esse cara que foi responsável pelo termo Web 2.0 ali, né? Esse cara a gente usa até hoje, né? Então, como eu disse na primeira parte da web, a gente tinha páginas estáticas que a gente clicava em links e redirecionava aquelas URLs ali. Não vou entrar em questões muito técnicas com relação a DNS nem URLs, mas esse é o comportamento padrão, né? Com o surgimento do XML HTTP Request, essas requisições HTTP elas poderiam ocorrer em background, usando o JavaScript, né? Então, o navegador, até então, ele tinha o JavaScript embutido bem rudimentar ali, para fazer coisas bem simples, muito simples. Na época que começou com o JavaScript, sabe? Lembra? Né? O JavaScript era uma linguagem bem simples. E com o XML HTTP Request era possível você fazer requisições HTTP em background. O que isso possibilitou para a gente na época? Possibilitou criar telas de loading, criar solicitações de informações em background sem precisar recarregar a tela, sem precisar dar refresh. O primeiro grande software que eu lembro, né, de eu olhar e ver e falar assim, cara, isso aqui é muito foda, foi o Gmail do Google, né, que eu uso até hoje. Então, assim, o Gmail foi a primeira grande aplicação que eu lembro, assim, de uma página que aplicava muito bem o XML. E depois, né, cunharam o termo Ajax, né, para nomear esse assíncrono, se não me engano, Ajax é assíncrono, não vou lembrar de cabeça. Basicamente assim, é um serviço para fazer requerimentos assíncronos e por aí vai, né? Então, a primeira vez que eu lembro que eu vi esse termo Ajax, eu era adolescente ali, né, e já estava mais ou menos no mundo de web. E falei, cara, eu quero aprender a fazer essa barra de progresso, assim, até hoje eu lembro disso. E aí comecei a pesquisar e tal, naqueles sistemas rudimentares horrorosos do Alta Vista, KDE e tal, para tentar achar coisas em inglês e tal, para conseguir fazer aquela barrinha de progresso e tal. E aí, naquela época, JavaScript era uma coisa horrorosa, né? Horrível de se programar então. A gente teve essa evolução aí do começo dos anos 2000 até agora. Nós tivemos essa evolução. Obviamente que o JavaScript ele passou por uma mudança absurdamente grande lá para os anos 2015. Então perceba, a web moderna, né, que temos hoje, ela deu start ali por volta de 2013, 2015, por causa da evolução dos browsers, evolução do JavaScript e tal, né? E o Ajax foi por volta de 2006, 2008, não vou lembrar exatamente quanto que foi. E eu tô assim, ó, galera, tô fazendo sem roteiro, né? Tô fazendo, usando as coisas que eu lembro, assim, da minha memória, né? Então, beleza. Então a gente tá vivendo esse momento aí há mais de 20 anos, cara. Percebo, assim, há quase 20 anos, né? Essa evolução da web 2.0. Né? Então, lá para os anos 2000, no meio, enfim, não lembro exatamente, a gente teve o tal do Ajax, né? Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu ouvi esse termo, nesse termo específico, foi lá para 2006, né? Eu era estagiário do Tribunal de Contas, e eu lembro na época de ter falado com o meu chefe, né? Falei, porra, Vitor, tem uma parada nova aqui na internet, super irada, chama Ajax. E aí eu tinha comprado um livro, né? Um livro grosso, assim, de 400 páginas e tal, que tinha vários exemplos de como é que você aplicava o XML HTTP Request. E aí ele falou assim para mim, Ajax é o nome do produto que eu uso para limpar meu banheiro. Né?
Então, mas eu gostava muito, eu estava muito afim de querer fazer um serviço com barrinha de progresso, para não sei o que, então eu fiquei aficionado por esse negócio na época. E aí começaram a surgir coisas dinâmicas na internet, né? Foi aí que começou a surgir as primeiras redes sociais, começou a surgir. E aí o Flash, na época, né, da macromídia, né? Começou a ganhar uma força, por quê? Porque eles também implementaram esse XML HTTP request acoplado num sistema de criação de animações, né? Então, na época, o Flash ele era muito melhor do que o CSS e o JavaScript. Ele já estava mais evoluído. Então, virou uma febre. Sites em Flash dinâmicos que conseguiam pegar informações e tal. Depois veio o tal do Adobe. Aí o Adobe comprou, né, a Macromedia. Então, virou Adobe Flash e tal. E depois veio o tal do Flex. Enfim, em paralelo, a gente estava tendo a evolução do JavaScript, quando em 2015, então percebeu, 2006, 2007, por aí, ou até um pouco antes, até 2015, para, de fato, a gente começar o processo das padronizações do JavaScript. Então foi um processo evolucionário um pouco longo, até que o JavaScript ganhasse corpo, né, para se tornar uma linguagem como a que a gente tem hoje. Hoje o JavaScript é completamente diferente, né? Ainda não é 100%, mas já tem muito mais coisa do que tinha na época. E até que o Steve Jobs sepultou o Flash, né, falando que o Flash não ia ter suporte nos iPhones e tal, e beleza. E olha que interessante, né? Na época, os primeiros YouTubers da vida, né, o primeiro YouTuber e os outros concorrentes que tinha na época para streaming de vídeo, né, utilizavam o Flash para poder fazer o player, né, essa partezinha que você vê o vídeo. Porque era a tecnologia de ponta da época para rodar em vários dispositivos, né, tinha suporte a vários tipos de codecs de vídeo diferentes e tal. Então eu lembro que nessa época em específica, aí, quando começou a surgir os primeiros players de vídeo, né, eu estava trabalhando em alguma agência na época, não lembro direito, e eu trabalhava lembro. Eu trabalhava numa agência que tinha um site de um jornal do estado aqui, e eles queriam colocar vídeos então eu tive que mexer nesses players de Flash, junto com outro cara que entendia pra cacete de Flash na época, para poder implementar isso no site do jornal. Então, assim, olha que cenário horroroso, né, que a gente tinha ali no começo dos anos 2000. A gente não tinha e-commerces, a gente não tinha, a maioria das páginas eram páginas estáticas, a gente estava começando a ver algumas coisas surgindo de interatividade, e aí começaram a surgir algumas linguagens de back-end que interagiam melhor com o protocolo HTTP, onde era possível agora fazer cadastros e passar informações. Foi mais ou menos nessa época aí, provavelmente, que começou também a aparecer alguma coisa de pagamento, tipo o PayPal, né? Que aí depois foi se popularizando e com ele veio o surgimento dos e-commerces. Provavelmente eu não vou lembrar certinho, mas também foi mais ou menos quando surgiu a Amazon. E, enfim, a gente estava num processo evolucionário, mas bem rudimentar da web, que até então era chamado de web 2.0 ali. Então, imagina como é que era a web 1.0. Era tenebrosa, era uma coisa que só quem era muito entusiasta, assim, e quem teve uma experiência chocante ali que utilizava esse negócio, né? Eu lembro que eu só fui dar valor, de fato, à web, né, muitos anos depois de eu ter tido o primeiro contato, assim. E aí eu fui fazer curso na época de web designer, né? Tinha uma escola de web design aqui no Espírito Santo. Isso faz muitos anos mesmo. Então tá. Então, esse protocolo HTTP 1.1 é o que a gente usa desde aquela época. Tá? E aí surgiu uma necessidade. Isso veio em convenção lá do ECMAScript 2015. Tá? 2015, para quem não sabe o que é ECMA, dá uma pesquisada aí no Google, né? SMA, bota aí ECMA 2015, vocês vão ver que o ECMA é uma entidade, né, um órgão sem fins lucrativos, que tem no seu corpo de colaboradores
Umas empresinhas assim, tipo Apple, Microsoft, Google, Facebook e por aí vai, né? Então esses caras, eles decidiram se unir para traçar, né, para definir quais eram os próximos passos evolucionários do JavaScript, né, principalmente, e da web. E aí surgiu o tal do ES5, ES6, que nós utilizamos hoje no JavaScript, e para mim foi uma mudança absurdamente boa, tá? Mas perceba o que foi definido nessa convenção de 2015. A implementação de sockets bidirecionais, o WebSocket, tá? E aí a gente vai entrar mais a fundo com relação a essa questão de sockets bidirecionais. A implementação de um cara chamado Canvas no HTML, que é para você poder fazer como se fosse uma plancheta de desenho. A gente usa muito Canvas para poder fazer jogos, né? Foi criado essa padronização do JavaScript, como é que ele ia evoluir, porque ele ia ser a linguagem, como é a linguagem da web, né? Então ela precisava receber orientação objeto, uma série de questões ali que seriam importantes para a linguagem ficar um pouco mais robusta, né? Foi nessa convenção também que foi definido que seriam implementadas funcionalidades para integração com Assembler e GPUs, né? O WebGL, o WebAssembler foi tudo cunhado nessa época aí. O WebSound, né, para você poder ter múltiplos canais de áudio num browser, né? E vídeos nativos, né? Bibliotecas nativas de codificação de vídeo e a surgimento da tag vídeo dentro do HTML. Então perceba, cara, por que em 2015 as maiores empresas do mundo se uniram e fizeram uma convenção de coisas que deveriam ser adicionadas na web, né, para mexer com o GPU, mexer com o Assembler, poder fazer leitura de códigos binários, né, um socket bidirecional, Canvas para desenho. Cara, quando você para olhar e pensar, se você fala assim, esses caras estavam vendo 20, 30 anos para frente, né? Na época, quando eu vi esse padrão ECMA 5, né, eu falei assim, cara, esses caras estão querendo fazer um sistema operacional dentro de um browser, tá? E eu acredito até hoje que deve ser mais ou menos esse o interesse dos caras nessa época. Talvez, né, de criar hardwares em casa menos complexos, com necessidade de menos hardwares, né, e deixando os processamentos mais grossos para a web, né? Se você for parar para pensar que o sistema tipo o NVIDIA, tem a GeForce Now, a Google Stadia, é mais ou menos isso, né? Se você não tem uma grana para poder comprar uma RTX 3080, você paga uma mensalidadezinha e você consegue jogar qualquer jogo assinando essas plataformas, e você não precisa ter um computador muito bom, você só precisa ter um computador básico ali, ou um celular básico para você poder streamar. E tem muita gente no mercado de jogos falando que esse é o passo evolucionário dos games, né? Os jogos por stream. Não sei se eu concordo 100% com isso, porque a gente ainda tem a questão das latências, né? Mas com a definição desses padrões, né? Principalmente, aí nesse caso eu vou focar um pouco no WebSocket, né? Então, o HTTP até então era um protocolo que é passivo. Você depende da interação ou da página ter funções que vão solicitar ao servidor informações que vão ser atualizadas sob demanda, né? Então, você fez uma requisição para acessar um site. Esse site tem um JavaScript que está rodando ali, que faz outras requisições background via XML, HTTP request. Você recebe as informações do servidor, processa e cospe essas informações, independente se você está usando um JavaScript puro, ou o jQuery, ou um React da vida, ou Angular. Basicamente, esse é o padrão hoje, né? A partir do momento que a gente adiciona um socket bidirecional, né, isso é, o servidor pode mandar informações para a gente, para os nossos navegadores, sem a necessidade de uma requisição do cliente. Olha só, perceba o quanto que isso
E eu acredito que a primeira coisa que foi feita de fato com isso, né, usando sockets bidirecionais, foi aquele push notification. Tem gente que adora, tem gente que odeia, né? Você acessa o site, aparece aquela janelinha. Você gostaria de receber notícias do site e tal, não sei o quê? Então, e aí você tá navegando, mexendo aqui, aí brota aquele pop-upzinho falando, ó, fulano de tal mandou mensagem aqui e tal, do site e tal. Você clica, você é direcionado para um site, né? Esse cara se chama Push Notification. Perceba, é um serviço que roda em background dentro do seu navegador. Você pode estar navegando em qualquer página e você é impactado diretamente por uma mensagem que foi enviada pelo proprietário desse opt-in, né? Desse registro que você acabou fazendo ali. Quando você clica em sim, o que você está fazendo na prática é mandando para o servidor que solicitou a requisição ali da liberação do seu push. E aí esse cara recebe uma URL que ele pode te mandar uma mensagem a qualquer momento do dia ou da noite. Ele pode te mandar um push notification. Então perceba, a gente passa de um cenário onde os servidores são passivos, né? Os servidores eles só ficavam esperando alguém fazer uma requisição nele, mas não, agora o servidor também é ativo. O servidor ele pode mandar informações. E isso abre um leque de opções, de coisas que dá para ser implementadas, bizarra. Vou dar um outro exemplo mais simples de como é que essa aplicação pode funcionar na vida real. Vocês já perceberam nas suas redes sociais, ou até mesmo no WhatsApp, web, né? Você está digitando alguma coisa e aí aparece fulano está digitando, ou lá no Facebook aparece fulano está comentando, né? Digitando um comentário e tal, não sei o quê. Esse tipo de interação que você recebe em real time, o que está acontecendo na outra ponta, independente de quantas pessoas estão envolvidas naquele processo, isso é um processo de socket bidirecional. Dava para simular esse comportamento dentro do protocolo HTTP 1.1? Dava. Você podia ficar fazendo o JavaScript, ficar mandando uma porrada de requisição, mas não é performático. Porque, de novo, o protocolo HTTP ele tem um cabeçalho, esse cabeçalho ele consome muitas informações, ele é muito grande, né, em termos de volumetria de bytes. Então, quando você tem um protocolo, um socket bidirecional, a conexão ela é feita uma vez só, e não precisa de ter um cabeçalho de resposta e retorno. Por quê? Porque o servidor ele mantém uma conexão persistente com o cliente, então ele sabe quem é quem. Né? Quando você tem um protocolo HTTP seco, ele não sabe quem é que está fazendo a requisição. Você é um socket qualquer que vai receber uma identificação básica e vai passar uma série de informações. Inclusive, uma curiosidade, né? As pessoas que muita gente tem, por exemplo, quando eu vou lá e logo na minha conta do Facebook, como é que é feito para mim conseguir me manter conectado, já que o HTTP é um protocolo que você não tem uma persistência da informação. Então você tem que ter uma forma do servidor conseguir te identificar. E aí foram criados os processos de sessão. Né? Então o que é uma sessão na prática? O servidor que está recebendo aquela requisição, ele vai receber junto da requisição no cabeçalho alguma informação que te identifica de alguma forma. E aí, durante os anos, foram desenvolvidas várias formas diferentes de identificação, de fingerprints e por aí vai, né? Até que o padrão de mercado se tornou o JWT. Né? Hoje em dia, praticamente todos os sistemas que eu conheço usam IAM para fazer autenticação e usa JWT como token de validação de sessão. Então, é muito comum você ver, principalmente aqueles serviços assim, logar com o Facebook, logar com o Google, né? Isso aí é JWT e IAM. Né? Então, dentro de um protocolo HTTP até 1.1, a gente tem a necessidade, a obrigatoriedade de criar um token, que é um token grande, né? Uma quantidade de informação grande, e passar esse token via header do HTTP a cada requisição. Senão o servidor não consegue identificar quem é a gente e tal. Consequentemente, foi criado um negócio que chama cookies. Né? Os cookies, o que são? A sua essência. Né? O nome é engraçado, obviamente, né?
Mas os cookies são dados que são armazenados localmente no browser do usuário e vão ser enviados para o servidor à medida que for feita uma requisição. Então esse é o comportamento básico de um cookie. O servidor te manda uma informação, essa informação é armazenada localmente e a cada requisição nova que é feita, essa informação é reenviada para o servidor. Então na base, né, da Web 2.0, quando a gente fala de autenticação, de cartões de crédito, por aí vai, nós estamos falando que nós enviamos a requisição de login, usuário e senha para o servidor cria uma sessão para a gente, essa sessão ela recebe uma etiqueta ali, um endereçamento, esse endereçamento é enviado para o browser depois que a gente termina a autenticação. Normalmente essa informação ela cria um cookie, inclusive nós conseguimos criar cookies via o próprio cabeçalho da requisição HTTP, né? Tem uma função chamada setCookie, você manda e aí o browser cria aquela informação e o browser ele automaticamente devolve aquela informação dos cookies que estão na máquina do usuário. Isso é muito útil, mas também cria um outro cenário que no meu entendimento é a parte mais complicada, inclusive é o que o Google tem tentado destruir nos últimos anos, que são os retargets. Tá? Lá no andreferreira.com.br eu fiz um post que se chama Fim do Retarget e Início do Metaverso. É justamente isso. Como a gente tem esse comportamento do HTTP e dos cookies, né, as empresas no mundo inteiro começaram a criar formas de conseguir identificar você, usuário, e conseguir cruzar informações com relação ao que você vê e o que você consome. Você imagina uma empresa tipo o Google, uma empresa gigantesca que tem N serviços que nós utilizamos todos os dias. O Google ele consegue criar todo um perfil seu na internet. Ele consegue te identificar, ele consegue saber onde você mora pelo seu IP, ele consegue ver as buscas que você está fazendo, ele consegue ver os vídeos que você vê no YouTube, ele consegue ver suas fotos, porque você tem o Google Fotos lá, com as fotos que você nem sabe que você tem. Enfim, você tem uma série de coisas. Quando o Google tinha o Orkut, né, quando o Orkut ainda existia, ele conseguia ver se você estava namorando, se você não estava, qual era seu nome, por aí vai. E aí todas essas informações que o Google tinha de você, né, fazia com que ele conseguisse entender que tipo de produto talvez te chamasse a atenção. Isso que é o grande diferencial do Google perante a todos os outros serviços do mundo, né? Ele consegue ter uma lista de contatos, uma lista de e-mails gigantescas, ele consegue te impactar de N formas diferentes, e ele sabe exatamente o que você gosta e quem é você e por aí vai. Isso, né, se você vem acompanhando recentemente no mundo inteiro, está tendo uma onda, né, de leis de proteção de dados. Inclusive aqui no Brasil a gente fez uma cópia maravilhosa da GDPR, né, da Lei de Proteção de Dados da Europa. E essas leis elas visam o quê? Reduzir a quantidade de informações que essas empresas de Big Techs estão capturando nós. Por quê? Porque chega a níveis perigosíssimos. Quem nunca, né? Às vezes você está conversando com um amigo aqui sobre um determinado assunto, sei lá, porra, minha mulher tá grávida, sei lá, você conversou, começa a pipocar um monte de anúncio no seu Facebook e tal, de fralda para bebê, de curso para cuidar de criança. Cara, isso daí é a parada mais comum e todo mundo no mundo já identificou isso. Teve casos até de empresas mandando propaganda para... Esse caso é até engraçado. Teve um pai de uma menina menor de idade que tinha aberto um processo contra uma empresa porque essa empresa começou a mandar propagandas de coisas de bebê para a filha menor de idade. E o pai não sabia que, de fato, a menina estava grávida. A menina não tinha falado para o pai que ela estava grávida. Né? Mas como a gente tem esse mecanismo de retarget, essas informações que são trafegadas via cookie, né, nas requisições HTTP,
esses profiles e essas inteligências artificiais para poder enviar informações relacionadas à tua necessidade de consumo imediata, o pai ficou sabendo que a menina menor de idade estava grávida, né? E aí processou a empresa que estava mandando as propagandas porque estava coletando dados de menor de idade. E aí, a partir desse caso, né, obviamente que tiveram vários outros ali, a Europa falou assim, precisamos ter formas mais rígidas de controle de dados. E aí chamou empresas como o Facebook, quem não lembra aí, do Mark Zuckerberg tendo que ir no Senado americano explicar quais tipos de dados o Facebook coleta e por aí vai. Né? E aí surgiu esse movimento de leis de proteção de dados, estão aplicando multas bilionárias uma atrás da outra no Google, no Facebook, na Apple e por aí vai. Por isso, no meu ponto de vista, a web está caminhando para esse metaverso aí, né, para a gente ficar numa zona cinzenta com relação às questões de privacidade de fato. Né? Então, com o WebSocket, né, como a gente está falando, a gente tem um socket bidirecional. O HTTP ele está passando por uma alteração, uma atualização, né, depois de muitos anos, que é suportar nativamente, dentro do protocolo, tanto requisições direcionais, como a gente tem hoje, né, quanto requisições chamadas strings. Né? Quando você vê um vídeo no YouTube, por exemplo, o que você está fazendo na prática são requisições strings. O servidor do outro lado, ele tem lá um vídeo de 20 GB, 10 GB, enfim. Ele vai picotando essa informação em vários chunkzinhos, pequenos pedaços, e vai te mandando, né, à medida com que você precisa dessa informação. Então isso se dá o nome de stream, né? E aí você tem vários serviços, né, que são sistemas de streamers, que é o Netflix, Spotify, tudo que você precisa pegar uma grande quantidade de informação e picotar ela em partes e mandando on demand, né, e aí você tem aquela barrinha de progresso embaixo do YouTube e vai fazendo, vai carregando à medida que você vai assistindo, né? Isso aí é um stream. Então o HTTP2, né, com essa explosão de serviços de streaming, né, não só de vídeo, né, de várias outras coisas, decidiram que iam implementar esse socket bidirecional e o formato stream. Então tá. Então, esse passo evolucionário do HTTP2 e toda essa questão de como é que hoje os servidores vão poder se comportar de forma mais ativa, ainda não cria a tal da Web 3.0. Né? Perceba que a gente ainda vive na Web 2.0 ali. Ainda temos cookies, ainda temos o HTTP 1.1, ainda temos problemas enormes de privacidade e tal. E aí a gente vai entrar agora na questão do Web 3.0. O que é o conceito de Web 3.0 que surgiu com o advento das criptomoedas. Né? E eu vou dar minha opinião sincera com relação a tudo isso. E vou comentar um pouco sobre essa história aí. De novo, né, esse nome Web 3.0 para mim é muito marketing, é muito mais marketing do que propriamente mudanças tecnológicas. Eu acho que mudança tecnológica que a gente tem visto, ela demora muito tempo para ter um processo evolucionário, mas ela não está sendo, essas mudanças elas não necessariamente estão sendo feitas para um objetivo de evolução propriamente dita de uma web como um todo. Todas essas evoluções, todas essas mudanças, elas têm aplicações específicas, né? Essas empresas, elas cunharam esses padrões para fins específicos. Eu não acredito que isso tenha sido, vamos fazer isso aqui pelo bem da humanidade. Não. Vamos fazer isso porque vai atender a nossa demanda em algum momento para alguma coisa.